Fala, meus amigos, estamos iniciando o nosso primeiro podcast da Plugalto, o Plugalto Cast. E hoje não poderia ser diferente com a presença especial dos nossos amigos aqui da BYD, Luciana Feitosa, João Fontinelli, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Hoje o nosso bate-papo vai ser conhecer um pouco das novidades da BYD, conversar um pouco com vocês. Primeiro, deixa eu apresentar a Luciana, gerente de vendas, 13 anos de experiência no mercado. João, executivo de vendas, 22 anos de experiência no mercado. Obrigado pela presença de vocês e já vou começar conversando sobre inovação. O que é que a BYD tem de novo? Primeiro eu quero agradecer, né, Thalisson? A BYD Carmais, não da BYD Carmais. Realmente 13 anos de mercado, nós dando o primeiro pontapé aí, né, no seu canal. Legal. Inovação é o sobrenome da BYD, né? Estamos aí há 3 anos no mercado e a BYD ela veio para poder contrapor tudo que estava no mercado. Legal, Né? É isso mesmo. Então, assim, eletromobilidade, tudo que... Esse verde, tudo que está aí. Então, assim, tudo que você pensar hoje que estava em alta, a BYD veio para poder ir contra, né? Então, hoje, quando você para pensar em custos, em manutenção, a gente tem hoje os maiores parceiros do nosso negócio, se chama motorista de aplicativo. Sim. Né? Hoje, quando a gente atende o Uber, quando a gente pega o Uber, ele é o nosso maior vendedor. Já pensou em inovação maior do que essa? Sem Ter um dúvida. vendedor na rua vendendo pra gente. Então, assim, essa é uma inovação. Né? Quando chega hoje um Uber lá na loja, hoje eu atendi um cliente que ele falou assim, Luciana, qual é a parceria que a gente pode fazer? Eu disse, vamos fazer como a gente faz com o Uber. O Uber, ele chega, é o nosso maior vendedor. É a prova maior que os carros da gente, eles são carros confiáveis, duráveis, porque o cara trabalha em cima do econômico. carro. E econômico. Econômico, que é um fator primordial, né, João? Exato. Hoje em dia, o grande diferencial do carro elétrico para o carro a combustão é economia, não é isso? Total. Primeiramente, quero agradecer, boa noite aí. Boa noite. Agradecer pelo convite, tá? E assim, falando de economia de um carro elétrico versus carro a combustão, você vai ter 5 vezes menos um gasto. Por exemplo, o nosso carro, você vai trabalhar com 80% da bateria do carro, deixando 20% de reserva ali, você vai gastar R$40 para rodar 300 km em média. Sim. Aí você vai imaginar se você fosse abastecer um carro a combustão, seja etanol ou seja a gasolina, quanto você gastaria para abastecer esse carro para rodar 300 km. E demais, se você for jogar o gasto energético e transformar isso em combustão, é absurdo, mas eu vou falar que foi pesquisado e é de fato. Um carro elétrico ele gastaria 72 km com 1 litro de gasolina. Se fosse transformar o que ele gasta com o que você... É impressionante. Impressionante. Enquanto uma moto CG faz 42, 45 litros. Já é muito, né? Ou seja, o carro elétrico ele é mais eficiente até do que uma moto a combustão, né? Sim, Muito. é isso aí. E os desafios? Quais são os desafios que hoje vocês enxergam para poder, digamos assim, maximizar ainda mais a venda de carros elétricos e, naturalmente, o uso de carro elétrico? Eu vi recentemente uma pesquisa que dizia que em 2025, de cada 5 carros que forem vendidos, pelo menos um vai ser elétrico. Então a gente está mudando toda a frota de um país que é conservador na parte de petróleo, de combustíveis, etanol, etc. Quais são os desafios que a gente tem para ainda alavancar mais os veículos elétricos aqui no Brasil? Isso já está acontecendo, né, Thales? Sim. Como a gente estava conversando aqui por detrás das câmeras, hoje o mercado de Fortaleza, por exemplo, que é o mercado que a gente atua aqui, nós atuamos também em Natal, Teresina, né? Sim. Aqui nos interiores Sobral, Juazeiro. Mas, assim, hoje em Fortaleza, a BYD ela é 3º lugar. Quando nós pensaríamos que uma marca chinesa, que está atuando no Brasil há 3 anos... Pouco tempo, né? Pouco tempo, Sim. seríamos 3º lugar, passando em marcas já consolidadas há anos. Então, isso que você está falando já está acontecendo. Então, assim, qual é o nosso desafio? É justamente mostrar para esses clientes mais tradicionais, aqueles mais fechados, Sim. né? Como alguns clientes que eu tô hoje
eu sou gerente de vendas lá na loja, estou tentando ir mais nas mesas, para poder dar mais essa confiança, né, João? Para os clientes, para poder eles terem esse apoio mesmo, sabe? Para o cliente saber o que é que eles estão comprando, ter essa confiança. Porque, assim, o cliente, ele pode chegar assim, será que é bom mesmo? É bom, tá? É seguro, né? É seguro, sim. sabe? A questão da segurança. Então, assim, o nosso maior desafio é esse, é desmistificar que o carro chinês, ele não é bom. Que a bateria, ela vai explodir? Não, ela não vai explodir. Ela vai pegar fogo? Não, ela não vai pegar fogo. A nossa bateria, que é a bateria Blade, é a bateria mais segura do mundo. Então, o nosso maior desafio hoje, ele é isso. É desmistificar essa questão aí. Nosso carro, ele é um carro excelente. Perfeito. E, João, o Corpo de Bombeiros não tem nenhum problema, né? Pronto. Excelente que você está falando aí, sabe, Thales? Uma pesquisa recente, tá? Isso aqui é em primeira mão, tá? Eu tive conversando com o vice-presidente da BYD do Brasil, Alexandre Baldi, e ele me explicou, fiquem seguros, porque a BYD levou uma corporação de bombeiros do Brasil para a China fazer inspeções em prédios, edificações, comercial e também residencial. Sim. Então eles trouxeram de lá uma bagagem imensa em que nenhum corpo de bombeiro do Brasil pode dar um laudo negativo para edifício e subsolo. Nenhum. Instalações de wallbox, veículos elétricos eletrificados pegarem fogo, principalmente se for da BYD, porque isso é segurança. A bateria BYD Electric, a nossa BYD, ela tem uma resistência fenomenal. Ela suporta menos 60 graus, 60 graus positivos Celsius e menos 38 graus negativos. Então, o nosso clima, principalmente aqui no Brasil, é ideal, tá? E aí, por aí vai. Então, assim, fica a segurança para quem quiser comprar carro elétrico, não tem perigo. Corpo de Bombeiro assinou embaixo. Bacana, isso é importante. Nós realizamos também instalações e a gente sempre passa essa ideia para o cliente. Olha, os veículos são veículos elétricos e, naturalmente, você tem sempre que estar atrelado isso a uma instalação elétrica bem feita. Perfeito. Porque também não adianta comprar um carro e não ter uma instalação adequada. Você vai ter um problema lá na frente, porque é um cabo dimensionado errado, é um quadro dimensionado de forma errada. Então, é o conjunto. Serviço e, naturalmente, uma excelente tecnologia da própria BYD com relação a isso. Além desse tema como um todo, que a gente já tinha conversado sobre a vantagem econômica, o que mais tem de vantagem hoje para a gente comprar um carro elétrico? Quais são as vantagens além da economia? Manutenção, né? Assim, a gente fala não só do combustível. Porque hoje, é como eu estou te falando, o Uber, que é quem gasta mais com isso, quando ele faz a conta, ele compra. É o que a gente fala muito. Manutenção. A conta fecha, né? A conta fecha, né? Na verdade, ela nem fecha, ela diminui. Sim, né? sim. É uma conta simples, conta básica. Ele gastava 3.500, hoje ele gasta 2.500. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, manutenção que não tem. O Mini, Dolphin Mini, por exemplo, não troca óleo. Basicamente é pneu, pastilha quando chega. Sim. Então, assim, essa é a conta, entende? Assim, você não tem o que questionar, né, João? Tem não. Você não vai, assim, carros híbridos, por exemplo, que aí você entra no carro a combustão, que o nosso carro híbrido ele é diferente dos híbridos do mercado, né? Nosso carro híbrido ele é 80% elétrico e 20% combustão. Legal. Entendeu? Legal. Por isso que o nosso carro híbrido, o nosso motor elétrico, ele alimenta o carro a combustão. Aí todo mundo fala, por que é diferente? Por isso que a nossa autonomia, ela é uma autonomia de até 1.200. Sim. Entendeu? Quando o pessoal chega, faz isso mesmo, a gente fala, vai depender do pé e tudo. Então, assim, a BYD é diferente. Então, assim, vantagens quando você fala do carro elétrico é isso, é manutenção, é economia de combustível. Então, assim, não tem... falou aí em dinheiro, em economia... Eu acho que já... É o principal pilar. E tecnologia, né? Tecnologia, porque se você pegar... Se você pegar um carro dentro, todo o painel... O mais simples, né, Thales? Que é o Dolphin Mini que nós temos hoje. Você já faz um comparativo com as marcas clássicas, você já vê um abismo de diferença tecnológica. Abismo. Você falou a palavra-chave agora. Quando você dirige um carro 100% elétrico ou o nosso super híbrido, você sente a diferença imediata. Não tem ruído, não tem vibração e o torque ele é imediato. Sim. A sensação de dirigibilidade desses carros é fantástica. Por isso é que nós
fazemos sempre a pergunta para o cliente, faça o test drive. Sim. É importante você experimentar, ter essa experiência, porque se dê essa oportunidade. Eu não falo nem vá, se dê a oportunidade. Entre na loja, nem que você fale assim, cara, eu só vou comprar da carro daqui a 1 ano. Vá. Dirija. Não tem problema nenhum. Nós estamos aptos, nós fazemos treinamento. A BYD, ela tem uma equipe a nível Brasil muito forte, Thalisson, para treinar o profissional, para saber a diferença, para poder dar essa segurança para o cliente em dizer para ele que essa sustentabilidade ela é real e ela é presente, não é mais um futuro, não é mais uma aposta. A BYD veio para fazer a divisão de águas. Está acontecendo. E está acontecendo. Você pegou uma palavra futuro e eu já ia perguntar o que é o futuro dos próximos veículos que vão chegar. Eu não vou nem perguntar só da picape, mas naturalmente eu quero que você fale muito da picape porque eu acho a picape sensacional. Mas além da picape, o que é que vai vir mais por aí? Assim, oficialmente a BYD ainda não passou nada, mas o que tem de promessa é de muito lançamento. E fora a fábrica, né, que já está aí, já na ponta, em Camaçari. A fábrica já está assim, com promessa para começar a operar no Brasil. E assim, a fábrica operando no Brasil, aí é... A picape, ela é a única no modelo híbrido do Brasil. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. É a única picape híbrida que existe, né, Legal, no Brasil. Legal. Então assim, por isso que quando o pessoal fala... saiu a 379.800, saiu muito cara. Não saiu cara. Não existe concorrente para Shark. Sim. Entendeu? Qualquer picape que você mencionar e botar na mesa, ela não vai concorrer. Porque assim, primeiro, de tecnologia, não existe. Certo? Sim. Outra coisa, dirige o carro. A experiência de você dirigir a Shark é uma experiência de conforto de um SUV e uma picape. Então assim, dirija. É surreal. Sim. Aí agora ela tá com condição, agora ela tá com 40 mil de bônus, aí começou, aí os então, clientes começaram a ficar... Quem já tá assistindo a gente aqui, ó, já tem 40 mil de bônus, né? Já nos procura lá na Borges de Melo, né, João? Não, a picape, assim, você falar da picape Shark, ela abrange aqui mais de 1 hora de conversa. Mas eu vou resumir, certo? Porque a Luciana falou muito bem aí, é a sensação de um SUV, por ela ter a suspensão independente. Ela não trabalha com feixe de mola, trabalha com multibraço, que é o Multilink. Lembrando que são 2 motores elétricos e um motor a combustão turbo. Somando-se todos esses motores, são 437 cavalos de potência, com um torque de 66 quilos. Então, é absurdo. 4x4. Outro detalhe muito importante, todos os nossos carros hoje, a bateria ela é fixada no chassi do carro. O exemplo é muito simples. Você está aqui, ó. Antigamente, ela fazia isso aqui e contorcia. Hoje, a nossa bateria, ela fica dentro do chassi. Então, ela trabalha junto com a contorção do carro. Bacana, bacana. E tem um detalhe, a autonomia dela, qual é, João? Cara, é muito boa. Uma picape média hoje, com bem menos da potência que ela tem, vai trabalhar com um tanque de 80 litros, que eu já peguei picape com 80 litros, fazendo 600, 500, 600 quilômetros de autonomia, tá? Ela vai estar te dando 800 km combinado no híbrido, porém, como nossos carros são plug-in PHEV, e você pode rodar só no elétrico até 100 km. Então, se você tiver uma jornada de trabalho diária de 80 a 100 km, você não vai gastar uma gota de combustível. E você estava me falando, até antes da gente começar aqui o podcast, que ela tem um detalhe importantíssimo. Primeiro, recebe 2 carregadores. Isso. O wallbox, que é o de 7, e o portátil. E além disso, para aquele usuário que quer fazer uma viagem, ele também tem a oportunidade de carregar com DC na estrada, não é isso? Exatamente. Então ela recebe o carregamento eu já fiz o dever de casa, viu? Olha aí, é isso aí. Ela tem essa possibilidade. O João aqui é especialista em picape. Trabalhou aí em outras marcas, então assim, mas ela é. Então a Shark, ela tem essa possibilidade do ACDC. Então, se você estiver viajando aí, vai para Jeri, chegou ali no posto, vai almoçar, carregou no DC, já pega o carregamento rápido ali, já segue viagem, então ela tem essa possibilidade. Isso é importantíssimo, até porque muitas vezes ele vai fazer uma viagem um pouco mais longa. Exatamente. Pode parar para almoçar, quando retornar, já está carregado. Exatamente. Num DC. Aqui em Fortaleza também, por exemplo, a gente tem o nosso eletroposto ali no estacionamento do Manhattan,
que a gente está implantando também um DC, então ele pode recarregar lá, vai almoçar no pátio Dom Luiz, retornou, já está 100% carregado. Perfeito. É isso mesmo. E a experiência do cliente? Eu acho que ele fica encantado no momento que ele coloca a mão no volante e começa a dirigir, não é isso? É isso. Demais. É o que a gente bate. É o que eu estava falando antes da gente começar aqui a nossa, né, o nosso bate-papo. Quando eu sento na mesa do cliente, né, quero falar com a gerente, eu sento na mesa, a primeira pergunta que eu faço: o senhor já dirigiu o carro? Antes de qualquer desconto, antes de qualquer conversa com números, o senhor tem que experimentar. A BYD, o sobrenome dela é experiência. Sim. Então, antes de qualquer coisa, você tem que dirigir, você tem que sentir. O brasileiro, ele é sinestésico. Sim. Não adianta eu lhe dar qualquer coisa, eu posso lhe dar o carro. Se você não sentir, não entender, ter a experiência que aquele carro pode ser seu, não adianta, entendeu? Então, é a experiência. E lá na loja, a gente passa muito assim pra equipe, sabe, Thalisson? É o seja bem-vindo, é o café, é a cervejinha, é a Coca-Cola, fica à vontade. A gente tenta ter um ambiente ali aconchegante, leve nas nossas lojas. E assim, é o atendimento BYD mesmo, BYD Carmais. A gente tenta ter essa identidade, sabe? E assim, é o atendimento, a nossa característica é essa, mas a experiência do test drive, a gente tem essa, que eu estava ali falando anteriormente, né? Do BYD Experience, dos nossos clientes que indicam para outros clientes amigos, Sim. de passar ali um dia com o carro, tá na dúvida, passa um dia, aí matou. Se ele tá na dúvida, ele passou um dia, um final de semana com a família e não tem como. É bacana. João, tem uma coisa que eu ainda não vi até hoje nenhum usuário de carro elétrico voltar a combustão. Por que isso? Por que o cara fica tão encantado com o carro elétrico? Rapaz, é o seguinte, um estudo feito recente pelo IBGE diz que se uma família tiver um carro, só de gasto vai ser 17% do orçamento dessa família. 17%. Pesado, é bem pesado. Aí o cara faz a conta, se for para um carro eletrificado, ele vai ficar em torno de 4% a 5% só do custo da família no orçamento. Então, por isso é que o cara não volta para carro a combustão. Outro detalhe que eu acho fantástico no carro elétrico, você não fica mais refém de posto de gasolina. Sim. Você tem um eletroposto em casa, com o que a BYD fornece. Híbrido, né? Exatamente. Porque você tem autonomia urbana para poder rodar, voltar e recarregar. Em todos os carros a BYD elétricos, a BYD fornece um carregador all box de 7 kWh, que gasta menos do que um secador de cabelo, gasta menos do que um ar-condicionado. Você vai lá, faz sua jornada de trabalho, coloca para carregar no outro dia, desde que a instalação seja feita por especialista. Isso é muito importante, a gente sempre fala. Muito isso aí. Porque se o cliente, é o meu eletricista, e aí acontece. Sim. Aí pegou fogo e apagou tudo na minha casa. O senhor fez com quem? Sim. Tem que ser uma tomada bem feita, tem que ver se a sua rede tá ok para aguentar. Então, assim, a gente orienta. Empresa credenciada no CREA, tem engenheiro. Para que haja uma segurança. Claro. Não adianta. É como você comprar um carro a combustão e colocar a gasolina adulterada. Perfeito. É isso mesmo. Então, se você comprar um carro elétrico, você tem que ter uma instalação adequada. E sustentabilidade. Fora a ausência do consumo de combustível, tem uma pegada muito sustentável também a BYD, não tem? Hoje tudo está voltado para isso, né, Thales? Sim. Tudo. O mundo empresarial, nos nossos negócios familiares. Então, assim, a BYD, ela trabalha com isso. Né? Os carros elétricos são voltados para isso. Então, cada vez mais a gente precisa pensar nisso. Né? A BYD está voltada em diminuir 1% do buraco CO2. Da camada do CO2. Né, do CO2. Então, assim, e eu acredito que nessa linha a gente vai conseguir. É o que você está falando. Você ter ideia. Na pesquisa que você viu aí, 1 para 5, é né? 1 para 5 e nós já estamos nessa linha, né, João? Exatamente. O que acontece? Já foi feito já isso também. Quem quiser pesquisar, é livre acesso. Pesquise com sabedoria. Tem muita informação fake. Tá? Isso. Pesquise com sabedoria. Mas, por exemplo, a China, que é um país mais populoso do mundo, há 10 anos atrás, você não conseguia respirar e não via o sol. Hoje é diferente. Pode pesquisar, que eu não estou falando baboseira. Pode pesquisar. Hoje o pessoal já olha para o céu, já vê
céu azul lá. E isso vai acontecer no Brasil, tenho Sim. certeza. Nós temos grandes centros aqui de população exorbitante, como São Paulo, por exemplo. E lá já tem uma frota de carros elétricos gigantesca. E em Fortaleza, no Nordeste, os fortalezenses, os nordestinos, compraram a ideia de carro elétrico, cara. Isso é fantástico, porque mostra que nós também não somos só conservadorismo. Nós não temos só o conservadorismo. Sim. Nós também temos a cabeça aberta para isso. A gente vende carro, né, Lu? Sim. A gente vende carro para toda faixa de idade. Nós estamos vendendo carro para pessoas de meia idade, de mais experiência, que eu nem gosto de dizer outro nome, mas é de meia idade, mais experiente do que nós, que eu não imaginava. É verdade. Eu não imaginava. E pessoas que ficam extremamente entusiasmadas, né? Você imagina é um muito carro mais elétrico, vibrante até do que o próprio jovem. Você imagina carro elétrico, essa tecnologia toda para um cara que a gente não mais jovem e tal. Ideia, né? E não quer comprar ideia e está comprando a ideia. Então isso é muito bacana para nós profissionais. Sim. Sabermos isso, tá? Outro dia eu estava numa experiência com a minha família num restaurante XY ali e do lado estava uma família comentando sobre o carro BYD e de repente tinha algumas informações, estavam incertezas e tudo. Isso já me abriu a mente para poder eu usar nas redes sociais e falar como eu estou falando aqui. Mais uma vez eu agradeço e expor essa situação de pesquisar com sabedoria. Aonde pesquisar? Tem canais especialistas sérios. Ver as fontes, né, João? Ver as fontes. Ver as e fontes. pesquisar com o vendedor, com o profissional. Vai na loja e tira a dúvida. Sim. Tá? Se eu não souber, eu vou procurar a fonte, entendeu? Sim. Porque, assim, tem muita gente que, principalmente, sabe, as marcas estão perdendo mercado. E é importante. Demais. Você vai, assim, eles vão tentar boicotar, derrubar. É a fake news, né? É a fake news. Então, assim, vai pesquisar em fontes seguras, em podcasts que são confiáveis, entendeu? É isso. Sim. E tem um detalhe também importante. Por exemplo, você falou sobre a questão de um senhor de meia idade. Olha, as pessoas que nos procuram para fazer instalações, os senhores, as senhoras, eles são os mais empolgados com isso. A gente realizou uma recentemente que terminamos a instalação, ele foi de Alisson, eu quero acompanhar tudo no aplicativo. Legal. Eu quero sair, eu quero olhar quanto está carregado e tal. E isso brilhando os olhos, sabe? Então a tecnologia ela traz isso, né? Eu acho que vocês também têm uma série de histórias que todo dia passam lá. Contem aí pra gente algumas histórias bacanas lá da loja. Eu vou contar uma bem rápido, que eu não esperava o cara falar, tá? Não é de economia, isso é fato. Ele trabalha com Uber, que é um dos maiores potencial de compra nosso lá. Dolphin Mini, tá? Ele comprou. E ele tinha uma determinada marca de carro, muito boa também, que ele conseguia ter uma jornada de trabalho de 6, 7 horas ao dia. Quando ele chegava em casa moído, quebrado. E ele falou que com o Dolphin Mini, ele consegue trabalhar 10, 12 horas. E chega em casa tranquilo. Ou seja, ele tirou o foco, confortável, ele tirou o foco da economia, que isso é fato. Sim. É o primeiro pilar. Mas ele trouxe para o lado do conforto. E como a BYD é uma empresa ecologicamente correta e procurando sempre a sustentabilidade, o banco de couro é muito macio, cara. Isso faz diferença. Faz diferença. Passa muito tempo. Não é só macio, já tem também BYDs. Ergonomia, né? Já tem BYDs aí com mais de 100 mil rodados, 150 mil rodados. E que o banco de couro está impecável. Bacana isso, bacana. Bacana. Isso é importante porque, por exemplo, quem passa muito tempo liga muito para essa questão de ergonomia. Sim. Porque ao final do dia ele pode estar com a dor a menos na coluna se ele tiver com um produto melhor, né? Por isso que eu te digo que o nosso melhor vendedor é o Uber, entendeu? Sim. É quem ganha o dinheiro em cima do carro, é quem fala. O que chega de gente lá na loja dizendo assim, não, que eu peguei um Uber e o Uber disse que o carro é um espetáculo e eu vim aqui conhecer o carro. Hoje mesmo eu atendi um cliente assim, amigo meu. Bacana. A BYD não nasceu agora. Apesar de muita gente estar conhecendo agora, de 3 anos para cá, teve esse grande boom de carros elétricos, mas há 10 anos atrás já existia carro elétrico aqui em Fortaleza, né, João? Já. A BYD ela trabalhava em parceria com a concessionária Enel.
Sim. e trazia alguns veículos, tá, para poder fazer teste. E lá em São Paulo, em Campinas especificamente, a frota de ônibus elétrico lá já é existente da BYD desde 2012. Tá? E a BYD ela já é pioneira em tecnologia de bateria desde 1994. Bacana. Então, quando eu falo nós representamos a BYD, nós não somos só apenas produtores de bateria. Nós também somos pesquisadores. A BYD ela possui mais de 100 PhDs trabalhando 24 horas para inovações, tá? E isso quer dizer segurança para o cliente, tá? Voltando aqui porque a Luciana falou sobre a BYD, sobre a bateria Blade, vamos imaginar um teclado de um piano. Sim. Elas são vários módulos, várias células. Então a vida útil, nós damos garantia de 8 anos, mas as pessoas confundem garantia com vida útil. A vida útil de uma bateria Blade, ela chega a ter 15, 20, 30 anos. Por quê? Ela vai perder 1% de carga dela com 120 mil quilômetros, meu amigo. Sim. Tá? 120 mil quilômetros, ela perde 1%. Então, se transformar isso em quilometragem, dá mais de 1 milhão de quilômetros. Se transformar isso em tempo, dá 15 anos. Mesmo assim, se você passar 15 anos com o mesmo carro da BYD, um carro que fazia 300 quilômetros, no exemplo que eu dei aqui, ele vai fazer 270, 260 quilômetros. Se isso te satisfaz, você pode passar mais 15 anos com o carro. Sim. E se quiser trocar, pode trocar só uma célula. Sim, e com segurança, né? Com segurança. Que eu acredito que é o principal fator. Sim. Tanto a Plugauto quanto a BYD, elas têm um vínculo que é a segurança. Sim. A gente preza muito também pela segurança, porque a gente sempre pensa o seguinte, olha, cliente satisfeito e seguro, ele vai voltar. Com certeza. Ele vai indicar. fazer outra instalação, ele vai indicar. É. Então, o pilar nosso também é a segurança. E eu vejo que vocês trabalham muito isso, né? Sim. Demais. Então, tem uma garantia estendida também, não é isso? Para cada veículo dele? De vocês? Não, nós temos a bateria, ela tem 8 anos Sim. de garantia. Mas quando eu digo estendida é porque tradicionalmente não se tem uma garantia de 8 anos. Não. Se você compra um veículo, é 1 ano, é 2 anos. O nosso são Então, 6 anos. Nós são 6 anos. 6 anos de garantia, ou Em seja, relação às outras marcas. é uma confiabilidade que Sim. o cliente tem na hora de comprar. E outra coisa, né? A pessoa pergunta, quando é como o João tá falando. E quando acabar a garantia, eu vou jogar a bateria no mato? Não. Quando acabar a garantia de uma televisão, tu joga ela no lixo? Não. Nossa bateria, ela é 100%... Computador dura. Não é isso. Sim. Você continua usando normalmente. Nossa bateria, ela é 100% reciclável. Já pego o link aqui com a sustentabilidade, né? Total. Uma empresa verde. Claro. Uma então, tocada E- verde, né? Se você... Olha só, cara, é muito mais do que isso. Já existe também, tá? Baterias, elas são usadas para gerar energia para uma casa. Então, Sim. a bateria que tem 70%, ela consegue gerar por mais 20 anos todos os eletrodomésticos de uma casa. E aí, somando-se isso, você passar 10 anos com um carro, economizando no mínimo R$8.000 por ano de combustível, você já vai ter economizado R$80.000. Sem dúvida. Tá? Então, assim, a conta que nós fazemos com nossos clientes é de médio e longo prazo. O cara que paga uma parcela de R$3.500, se ele economizar R$1.500 que ele gastava de combustível, se ele for inteligente, ele vai usar esses R$1.500 para bater na parcela do carro que ele está comprando. Bacana. Legal. É Bacana. planejamento. Planejamento. Para quem está assistindo a gente, que ainda não conhece a BYD, que ainda não conhece os carros, naturalmente já estão convidados lá para a Borges de Melos para vocês atenderem. Com certeza. Mas quais são os veículos que hoje a BYD ela tem pronta entrega, tem disponível para que o cliente ele possa conhecer um pouco mais, e qual perfil? É um line-up extenso, né, João? Nós temos mais de 10 modelos de carro, tá? Sendo, como você falou exatamente a palavra certa, nós vendemos perfil. Perfil. Tá? Perfil. A gente não está ali para empurrar o carro mais caro para o cliente. Perfeito. A gente está para atender a necessidade do cliente. Nós fazemos uma entrevista construtiva com o cliente. Como é o seu dia a dia? O que você prefere? Que a gente vai encaixar da melhor forma. Bacana. Com a melhor avaliação do carro usado, com as melhores taxas. Então nós temos o Dolphin Mini, que foi lançado em 2024, inicialmente de 4 lugares. Hoje nós temos os 2 carros de 4 e de 5 lugares. Posso abrir aqui, por favor, um parêntese, que o de 4 lugares é o único e primeiro elétrico para atender o público PCD.
Isso. Que bacana, Tá? que bacana. E eu, pode me procurar, que eu sou Que especialista bacana, também no assunto. Nós temos um despachante que não cobra nada para deixar você em casa, ó, E é um tranquilo. parêntese legal isso, tá? Porque é um tipo de venda que a gente estava tendo uma procura e nós não tínhamos ainda. E a BYD abriu e tá tendo uma crescente muito bacana, uma procura boa. Legal. E o carro tá saindo por 102.800, um carro elétrico. Legal. Entendeu? Aí nós fazemos todo o serviço de graça. E recebe o cliente rápido. comprando com a gente. Recebe rápido. Recebe Que rápido. bacana, que bacana. Recebe rápido. Tanto a pegada sustentável, mas também a pegada de inclusão, né? Inclusão Total. total. Então, assim, aí pulando depois aí pro Dolph, GS, que foi o Dolph e GS, como diz o bom cearense, foi o estouro da boiada. Foi, é. Em 2024 ele foi lançado e tinha fila de espera. Hoje ainda vende bastante, Muito. tem também condições especiais. Depois ele tem um entre-eixo, vou falar aqui, do entre-eixo de 2,70 metros, cara. Carro É um entre-eixo de sedã. Que bacana, que Tá? bacana. 4 pessoas de 1,90 m entram no carro e cruzam as pernas. Só pra você ter ideia. O Thales, eu tenho que ir lá na nossa Eu vou, loja, eu né? vou visitar vocês. Vamos combinar dele Vamos. fazer um BYD Experience com Vamos, ele na Shark, vamos né? sim. Pronto, vai dar certo. Legal, Vai dar legal. certo. Depois vem o Dolphin Plus, que é a pegada mais esportiva, 204 cavalos. Aí, meu amigo, Ali é uma experiência. um carro que eu também sou apaixonado, não que eu não seja pelos outros, mas eu gosto muito do Yuan Pro, que é um SUVzinho médio. E eu Carro que nos surpreendeu, né, João? o SUV médio, porta-mala bacana, a altura, a postura de pilotar o carro é fantástica. Cara, assim, depois vem um super híbrido aí, que é o King. Aí vem o Yuan Plus. Tem o Yuan Plus, que é um Yuan SUV Plus. fantástico, com 60 kWh de bateria, autonomia acima de 400 km, teto panorâmico fantástico, uma pegada esportiva, visual, lindo o carro. Depois, partindo aqui para um super SUV elétrico, nós temos a TAM, de 7 lugares, 517 cavalos, um 0 a 100 abaixo de 5 segundos. O carro faz até massagem. O cliente vai lá, começa o test drive fazendo massagem. E tem o nosso Seal, que é... Aí o Seal é dispensar comentários, né? A turma que compra carro super esportivo aí acima de 500 mil reais, o Seal tá abaixo de 300 mil. 0 a 100 em 3,8 segundos. Que é bacana. um sedã né? esportivo. Que E aí bacana. depois a gente vem com um super Fora híbridos. o torque, né? Porque um torque do elétrico é totalmente O torque diferente. dele dá Totalmente. quase 50 quilos de torque. Sim. Então ele dá um coice. Tem gente que, assim, a gente sempre assusta. avisa no test drive, pro cara poder realmente ter uma noção. Porque quando ele pisa, o cara vem Volta. com aquele famoso solavanco, entendeu? Dá aquela sensação como se fosse um Fórmula 1, né? Exatamente. Quem já desceu no Insano é quase parecido. Parecido. Né? Dá aquele frio, que o negócio aqui né, vai subindo. É isso aí. Em 3 segundos você desce 100 metros no Insano, em 3 segundos a 120 por hora. Então o Seal dá uma sensação ainda mais impressionante, cara. Sim. Aí vamos pro super híbridos, que é o que a gente hoje tá tendo uma chamada muito grande, que são esses de autonomia de até 1.200, que a gente vai ter aí Song Pro, né? O King, que é o nosso sedã híbrido. Que é muito bonito. Muito É bonito. muito, e assim, é um carro que tem no E vale a pena surpreendido. conhecer, viu? Perfeito. Eu acho, um dos mais bacanas que eu acho vocês. E tem um apelo muito bacana, Sim. sabe? E o Song Plus. Então, assim, esses híbridos, pra quem roda muito, assim, viagens e tudo, que ainda tem aquela... eu viajo muito, não posso ter o carro elétrico. Conservadorismo, Então, assim, né? conservador. Então, Mas isso já é coisa do passado. que é essa coisa justamente do... quero fazer uma viagem. Como é que eu faço? Então, a gente dá muito essa orientação, Sim. sabe? Até porque essa rede de eletropostos que já está se montando, por exemplo, a Plugalto ela já tem a gente já está abrindo mais 4 eletropostos, então essas redes elas tendem a aumentar. Então, E rápido. aquilo que era há 2 anos atrás apenas na residência ou um ponto muito isolado, se você pegar Fortaleza, tem em todo local, praticamente todo bairro já tem uma recarga, tem a residência, tem o prédio, tem um eletroposto público, o privado. Nas cidades. Nas cidades, então, é um caminho sem volta. Sem volta. E não só, Thalisson, nas cidades, né? Quando você bota lá no PlugShare, que é o aplicativo, Sim. e vai aqui Jericoacoara, Natal, Mossoró, Teresina, você já percebe a quantidade
de eletropostos que tem. Sim. Então a gente sempre fala para o cliente, vai fazer uma viagem? Coloca. Já pesquisa Início, local. destino, vê quais são, para você não precisa ficar na mão. Basta Sim. você se planejar. Entendeu? O próprio multimídia da BYD traz O aplicativo. no próprio carro tem um mapa nativo que você vai selecionar e tem as cidades que vai te dar a rota, vai te dar tempo, vai dizer qual é o tipo de carregador. Isso é atualizado sempre pela BYD. Sempre eles fazem uma atualização gratuita, tá? Legal, Lembrando bacana. que a gente tem carro que a gente dá aí 2 anos de internet gratuita, tem carro que é 1 ano de internet gratuita, então você não vai usar a sua internet. Mais um benefício. Mais um benefício. Mais uma tecnologia. Eu vou lembrando aqui, sabe, Thales? Você isso vai aí. surgindo aqui as situações. Eu acredito que a gente poderia passar aqui mais 1 hora só falando de Aí, benefícios fácil. É fácil. de carro elétrico. É fácil. Essa infraestrutura, ela está partindo muito da iniciativa privada, Sim. tá? E isso quer dizer que, um futuro bem próximo, quem for inteligente, os donos de posto de gasolina, Sim. eles vão ter do lado uns eletropostos para Sim. atender os dois públicos. Com Sim. certeza. Porque não vai sumir o carro a combustão. Não. Não vai sumir. Pelo menos, eu acredito que a gente aqui não vai ver, talvez os nossos netos, bisnetos, Sim. talvez tenham uma frota bem maior de carro elétrico do que a gasolina daqui a, sei lá, 100 anos, sei lá, Sim. não sei. Mas, atualmente, se o cara for inteligente, ele vai comprar o seu Tem uma eletroposto, fatia ali, né? porque ele vai atender os dois públicos. Com Sim. certeza. Como já está acontecendo com alguns que você citou, supermercado, Sim, shopping, aí vai. E aí, João, esse público, o dono do posto de gasolina, ele já pode contar aqui com a gente. Porque a Plugalto ela já leva essa solução lá Sim. para ele, montar a subestação lá dele, deixa o eletroposto dele pronto para poder receber. Por exemplo, daqui para Juazeiro, já é uma ideia bacana, Sim. tá entendendo? Porque já tem alguns eletropostos. Isso. E aquela pessoa que tem um posto de gasolina nesse percurso, por exemplo, e que quer colocar, já pode entrar em contato com a gente. É muito simples de entender. O cara vai lá, um carregadorzinho descer, Sim, 40 minutos, 50 minutos, 50 minutos. vai estar consumindo na lojinha dele de O almoço, conveniência. uma janta. Sim, O cara dono de uma pousada, sim. tem 2 pousadas top. Eu vou na que tá com carregador. Sem Com dúvida. certeza. Sem dúvida. Isso incentiva, não tenho nem dúvida, aquela pessoa a consumir naquele local Isso, que tem. perfeito. E já é um público grande. Já é motivo de decisão, Sim, viu? sim. Aonde é que vai se hospedar? Exatamente. O restaurante que vai consumir. Com o casal vai pesquisar na viagem. Opa, Esse aqui tem carregador. Então, É isso aí. Sim. E muitas vezes, na hora da instalação, o cliente ele vem e pergunta assim, tá vendo uma instalação sendo feita, aí o vizinho dele, olha, eu estou pensando num carro elétrico, mas ainda não tenho certeza. Isso daí vai rolar mesmo? Isso vai acontecer mesmo? Aí a gente sempre responde da seguinte forma, olha, é um caminho totalmente sem volta. Se existia dúvida no passado, hoje em dia não existe mais. Porque a infraestrutura já está sendo toda montada para isso, eletropostos espalhados ao longo do Brasil para isso, e cada vez mais o elétrico tem um grande diferencial de tecnologia de outros veículos. Então, é um caminho sem volta, né? Sim, é porque assim, é como você mesmo falou. Quando você alia tecnologia e baixo custo, vai voltar para combustão para quê? Não tem sentido. É assim, é até burrice, não é? Sim. Tu tá aqui, tu tá economizando dinheiro. Aí tu vai querer gastar mais? Não existe. você tira Não existe. voltando Sem um pouquinho dúvida. no passado, você tira pela maioria dos veículos que hoje são produzidos no Brasil, eu acredito que em torno de 60% a 70% da gama de qualquer montadora trabalhada em cima de carro automático, Sim. que foi uma evolução saindo do manual. Sim. A mesma coisa nós estamos passando agora. Essa evolução, essa tecnologia que já é presente, não é mais uma aposta, ela é só a questão de ajuste, tá? De abertura, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito. Tudo isso leva um certo tempo e que a Sim. BYD está fazendo em pouco tempo. Sim. E vocês lembram quando a gente dizia que, mas eu não quero carro mecânico. Aí a gente dizia, quando você for pro carro automático, Sim. você não volta pro Não mecânico. volta mais. Isso, não é Tu isso. volta lembra mais. disso? Que Lembro a gente dizia, demais. porque quando a gente vai porque O é medo, bom... né? O medo, eu tinha um medo, Quando né? a gente vai porque é bom, a gente não volta mais porque é ruim. Não volta é, mais. é o É mesmo o discurso. mesmo sentido, é o mesmo sentido. discurso. É o mesmo discurso, sendo que agora com apelo econômico muito maior. E representativo. E É muito representativo. E tem um detalhe, viu? Tem um detalhe aí que a gente não falou, que tá embutido
e que é muito forte, que é classe social, não. Como é que eu posso dizer, João? Representatividade social. Sim. Isso hoje, tu tá com um carro elétrico, tu tá com um carro híbrido, tá na frente tu tá naquele moderno. nicho, tu é moderno. Pegada moderna, atual. Tu é sustentável, então ainda tem isso daí, entendeu? Verdade. E é bacana. Sim. Porque tu tá defendendo o meio ambiente, ainda tem isso daí, que é bacana, entendeu? Então assim, a gente tá... Agora eu faço que nem o pessoal aí do pessoal mais novo, né? Tá no hype, né? Tá no hype, é isso aí. Sabia nem que tinha essa palavra. Né, João? Eu também tô pensando tá agora. Um ultrapassado, João, eu já ouvi. Pessoal, o papo tá ótimo, mas pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, agradecer a Carmais por vocês estarem aqui, o Júlio, muito obrigado, Júlio, a todo o time da Carmais. Falar um pouco. Já deixo o convite aqui para cada um de vocês que estão nos assistindo. Visitem a loja aqui, procurem o João, procurem a Luciana. Vão ter um atendimento premium lá para vocês. Pode deixar. Deixa uma mensagem aqui para a gente, para quem está nos assistindo. E, naturalmente, eu volto só àquela mensagem inicial que eu acho que é fundamental. O Corpo de Bombeiros, hoje, já foi visitar a China. Foi. Então... Veja só, a gente precisa começar a desmistificar esses mitos que existem aí no mercado de carro inseguro, etc. O elétrico veio para ficar e queria uma mensagem final aí de vocês. Bom, eu queria agradecer, né, Thalisson? Foi um papo muito leve, muito bacana. Sim. Se a gente fosse conversar, tudo que tem para conversar aqui, pode ir. Parte 2, parte 3. Já estão convidados aqui para parte 2. E a fechado. parte 3 a gente faz lá na loja. Bora, tá fechado. Fechou. Então, assim, o que eu quero realmente deixar aqui não é nem uma mensagem, não. Eu quero deixar uma pergunta. E essa pergunta tá martelando, porque ontem foi uma pergunta que a gente fez para um cliente e fez ele fechar o negócio. É assim, daqui a 2 anos, você se vê fechando um carro a combustão? Essa é a pergunta. Eu não me vejo. Nem eu. Eu acho que ninguém que está assistindo aqui a gente se vê, Isso né? aí fica para quem vai assistir a gente, né, João? Exatamente, porque hoje você tem uma representatividade muito grande de uma massa popular que antigamente não tinha esse poder aquisitivo de adquirir um carro elétrico, porque era inviável. E volto a dizer, a BYD ela vai trazer ainda mais produto mais confiável acessível. E mais Sim. acessível. Então a mensagem que eu digo é: vá fazer test drive. Vá fazer test drive. É isso. João, Muito Luciana, obrigado, Thales. muito obrigado, tá? Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso podcast. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo já saiu, com certeza, empolgado para ir lá comprar um veículo elétrico, fechar com vocês e depois fazer a nossa instalação. Na hora. Obrigado também. Obrigado, Eu que forte agradeço. abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Próxima.